gente. O Jamil Chad falando das eleições no Peru e o perigo do fujimorismo, tá, gente? O perigo do fujimorismo, que é gigantesco. Deixa eu trazer aqui para vocês. Bora lá. Na contagem dos votos, Sanches está com 50,074% dos votos, enquanto Fujimori tem 49,926%, segundo a última atualização que 88, a gente trouxe aqui na nossa gente. discussão de agora. A eleição é acompanhada com atenção em toda a América do Sul, já que o resultado pode influenciar o posicionamento internacional do Peru e suas relações com outros países na região, com os Estados Unidos. Mas é o que tudo indica aí, a gente vai ver uma nova onda aí em cima da direita, né? Sem dúvida, Vivi, é uma eleição absolutamente estratégica. O Peru tem um posicionamento geográfico absolutamente estratégico também em relação a nós, né, ao Brasil, sem dúvida nenhuma, mas era uma das grandes apostas do governo Trump para ter mais uma influência na região, principalmente na América do Sul. Vamos só lembrar, porque muitas vezes a gente tende a colocar tudo num pacote só. A América Central e Caribe é muito mais vulnerável à pressão dos Estados Unidos. A América do Sul conseguiu, ao longo dos últimos 30 anos, eu diria, criar uma certa autonomia. E é nessa autonomia que hoje o governo Trump ataca. É essa tentativa justamente de ter uma região autônoma que hoje é colocada numa encruzilhada. E cada eleição dessa é fundamental, sem dúvida nenhuma, internamente para cada um dos países, mas ela também é fundamental para a estratégia de Donald Trump de hegemonia da América Latina. E aí, a história, basicamente, da eleição peruana é fundamental. Claro, essa é uma vantagem muito pequena, ela ainda pode ser revertida, e ela ainda pode ser revertida, inclusive, pelos votos dos peruanos no exterior, que são milhões, né? Então, realmente, é um voto muito importante, muito mais importante do que o nosso voto dos brasileiros no exterior. Tem uma composição um pouco diferente nesse sentido. Então, vamos ter de aguardar. Ainda existem outras urnas que estão basicamente sendo questionadas, então também isso vai ser um processo talvez de alguns dias ou até semanas, mas insisto, é uma eleição estratégica. Alguns poderiam dizer o que eu tenho a ver com a política doméstica peruana. Nós não temos nada a ver com a política doméstica peruana, mas ter mais um país, vamos dizer assim, alinhado, não só economicamente ou ideologicamente, mas também militarmente com os Estados Unidos, é sim uma questão fundamental para o Brasil. Lembrando que a geografia peruana, ela dá justamente acesso à Amazônia brasileira. Então, mais uma vez, nós estamos já falando da Venezuela, um protetorado basicamente norte-americano, e agora falando, já temos o Equador fazendo inclusive operações conjuntas militares entre equatorianos e o governo norte-americano, e eventualmente o Peru podendo fazer esse caminho. Mas vamos aguardar, porque sem dúvida nenhuma vai ser por poucos votos que um lado ou o outro vai poder comemorar. Ô Jamil, e aí eu estava conversando... Vai ser por pouquíssimos votos, pelo visto, né? Sim. E o Peru, além de ter essa com a gente, né, a Amazônia, ele também tem a saída para o Pacífico, que é fundamental. O Peru tem o Porto de Xangai, que foi construído junto com os chineses e que faz parte de um projeto de integração regional, ou seja, ferrovias e rodovias que vão chegar ao Pacífico. Um dos portos principais que o agro brasileiro vai querer usar é o Porto de Xangai, no Peru. Então, tem interesses econômicos e geopolíticos importantíssimos que envolvem o Peru. Por isso, não é à toa que a gente tem que estar de olho no resultado dessa eleição. Isso. E o que é importante, Elô, eu estava conversando com o Trevisan ontem, e ele estava falando, a gente estava debatendo essa questão da eleição peruana, Jamil, e ele me explicou o seguinte, gente, que a China escolheu o Peru como um parceiro porque existe, digamos assim, um processo de estabilidade econômica na China, no qual o presidente do Banco Central é a mesma pessoa desde 2006, né, Jamil? Eu não sabia, é Juan Flores o nome dele. Impressionante. Desde 2006, e é um Chicago boy que está ali, e é um cara que, de alguma forma, dá uma certa instabilidade no modelo econômico, claro, fazendo a manutenção de altíssimos níveis de desigualdade, o que permite que as elites peruanas
deixem no cargo, e aos olhos dos chineses isso garante um certo nível de instabilidade que os leva a investir, como a Elo falou, Porto de Xangai e tudo isso. Agora, Jamil, como é que você acha que isso... Agradecer o Emerson aqui com a gente. Ontem comentei no grupo do Camarote da República sobre a entrevista da ex-subsecretária do Departamento de Defesa, sobre Trump querer anexar comercialmente o Brasil. Debocharam disso, mas não lembram que o Iraque foi isso mesmo. Aliás, está no grupo do Camarote da República, Emerson, maravilhoso, que infelizmente a gente teve a perda da Paola, né? Uma jornalista incrível, minha colega de Meteoro Brasil. Tem um texto sobre ela que eu postei no Drops e na Folha TV, em memória a Paola, que fez um trabalho formidável na criação do Camarote da República. 68, gente, é o que falta. Vamos lá para a gente poder seguir, queridos e queridas. Muito obrigado a todo apoio, Emerson, você é um querido. Faltando neste momento 68 pilas e 2 membrinhos. É o que eu preciso aqui para a gente poder fazer bem o nosso trabalho. Bora! Na relação com o Brasil, nessa disputa, porque parece muito claro que a nossa região está em disputa, né? Total. Os Estados Unidos de um lado, China de outro. Me parece que a China com uma abordagem muito mais leve, muito mais propositiva, muito mais colaborativa, e os Estados Unidos com a doutrina Donroe aí do Big Stick, sabe? Descer a paulada em quem quer que ouse não bater continência para tudo que você diga de forma automática. Queria te ouvir, cara, você é o cara que mais entende desse assunto, digamos assim, funcionamento da sociedade internacional. A posição do Brasil nesse momento de disputa entre essas duas superpotências e a eleição no Peru, que a gente viu no Chile, como é que você entende a nossa região nesse momento? A nossa região está sob disputa. Por quê? E aí vamos tentar entender por que a América Latina é tão importante nesse momento. Ela é importante porque o governo norte-americano entendeu que não vai ter como confrontar a China num duelo, vamos dizer assim, direto. Seria a Terceira Guerra Mundial, sem dúvida. Aberto. Não há como. Não há como ter um custo absurdo para a economia americana. Então, não, essa possibilidade, não sou eu que estou dizendo, tá? Isso está nos documentos do Pentágono sobre como lidar com a China. Então, um confronto direto está descartado. Qual que é a outra opção? Contenção. O que é contenção? É agir no mundo onde a China já estiver presente para conter o avanço chinês em outros territórios. Qual é o território que está em disputa nessa contenção? A América Latina. Antes da eleição de Donald Trump, em 2024, o governo brasileiro mandou uma delegação, diplomatas, observadores, para conversar com republicanos e democratas. Foi antes da eleição. Para dizer, olha, queríamos saber quais são os planos de vocês para a América Latina. Né? Os democratas apresentaram, etc. Sempre muito frágil, obviamente. O governo brasileiro, inclusive, dizendo, olha, inclusive a China está avançando porque vocês nunca desembarcaram com nada positivo para a América Latina. Essa é a verdade. Por 50, 60 anos foi assim. Pelo contrário, né, Jamil? Muito desestabilizando, promovendo golpes e tal. Então, assim, não dá para dizer, os malvados chineses. Bom, na América Latina essa história é um pouco diferente. Bom, quando eles vão conversar com os republicanos dizem o seguinte para essa delegação brasileira. Gente, comércio com a China, fique à vontade. Né? Comércio não é um problema. Mas nós não toleraremos um porto como no Peru. Falaram isso para a delegação brasileira. Ou seja, esse porto que a Elo destaca, que é absolutamente gigantesco, é absolutamente estratégico, foi visto pelo lado americano como uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. Claro, tem uma questão militar. Por quê? Porque eles dizem é um porto com uma profundidade suficiente para que navios militares eventuais chineses possam atracar. Esse é um dos argumentos. Mas, acima de tudo, é a infraestrutura da integração latino-americana sendo financiada e montada pela China. E isso, para os americanos, é absolutamente intolerável. E eles falaram isso, não é que, insisto, César, não é uma interpretação. Não. Eles falaram isso para a delegação brasileira antes de Trump assumir, na verdade, de ganhar a eleição. Então, não há novidade nenhuma no sentido de que hoje eles estão implementando isso. O governo brasileiro sabia de tudo isso que nós estamos falando hoje. Essa delegação brasileira, quando voltou a Brasília,
fez um dossiê, entregou esse dossiê basicamente para a cúpula do governo brasileiro, dizendo: preparem-se, porque vem algo muito substancial. E essa eleição, perdão, só para completar, essa eleição do Peru, ela é estratégica por tudo isso, pela integração latino-americana, pela posição da China, pela posição do Brasil, pela Amazônia, enfim, o que a gente tem a ver com a eleição peruana, tudo. E aí, vamos falar um pouquinho aqui, aproveitar que eu estou contigo ainda, daqui a pouquinho a Manu vai chegar por aqui para a gente falar dessa ligação de Trump para o Netanyahu. Ontem a gente conversou um pouco também sobre a guerra e os últimos acontecimentos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou ontem para o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. A ligação aconteceu depois de uma nova troca de ataques entre Israel e Irã, que aumentou o temor de uma ampliação do conflito na região. Horas depois da conversa, Israel informou que vai suspender temporariamente os ataques contra os alvos iranianos. Um manda, o outro obedece, não é bem assim. A gente vê esses recados também toda hora, né? Vai e vem. Então, o que significa isso? Olha, Vivi, no Jamil? governo americano pegou muito mal o fato de que a guerra começou no dia 28 de fevereiro, após uma ofensiva diplomática de Israel no governo de Donald Trump, convencendo o governo de Donald Trump a entrar na guerra. Isso pegou muito mal na população geral americana, sem dúvida nenhuma, mas também na base mais radical do trumpismo. Uma base radical, que é curioso, porque a gente vê muita bandeira de Israel, mas a base mais radical do trumpismo é de um antissemitismo absoluto, absoluto. E aí, claro, culpa de Israel, né? Olha, nós estamos entrando numa guerra por conta de Israel. Não é o lado progressista que está dizendo isso, são eles mesmos. E aí agora o que tenta fazer Donald Trump é dizer: não, quem dá as cartas sou eu que mando Israel parar de atacar, sou eu que falo quando é e quando não é para fazer um acordo. Eu, na verdade, é um recado doméstico, eu que, na verdade, lidero essa guerra. Quando a gente sabe que é muito mais complicado do que isso. Mas tudo isso, Vivi, claro, já pensando na eleição legislativa, com muita gente preocupada nos Estados Unidos, pelo lado republicano, de que essa guerra vai custar muito caro na eleição. E o que eles não percebem... Jamil, você não acha que isso também é uma faca de dois legumes, né? O Trump, no que ele assume a liderança, né, ou tenta dizer que ele que lidera essa guerra, ele também toma para si todas as consequências dessa guerra. E o que mais está afetando a população americana hoje, a maior preocupação do americano hoje, segundo as pesquisas, é a economia, é o aumento da inflação, é o custo da comida, né? É o resultado dessa intervenção na vida do americano no dia a dia, além do fato dele ter descumprido absolutamente uma promessa de campanha que ele falou, repetiu, fez no discurso de vitória de que ele não começaria novas guerras, que ele era o cara que ia acabar com as guerras. Então, ele, ao mesmo tempo que tem que mostrar poder, ele está assumindo um ônus horroroso, você não acha? Lô, olha só, eu costumo fazer uma prática que eu tenho, quando eu entrevisto uma pessoa, não só autoridade, ou pessoas, né, vox populi, né, que a gente chama, eu normalmente peço o telefone daquela pessoa para que daqui a 2 anos, talvez, eu ligue de volta, de repente... quero ouvir de novo aquela mesma pessoa sobre aquele fato. Naquele ano que eu passei nos Estados Unidos, uma das coisas que eu fiz foi justamente guardar contatos de apoiadores do movimento MAGA, né, que naquele momento estavam extremamente entusiasmados. 2 superchats aqui do Emerson. Estados Unidos querem tomar o porto de Xangai, vão arrumar um problema com a China, total. Ivanice mandou: bom dia. Você viu a matéria da Fórum mostrando como o Cássio Conká acabou ficando com o caso Intel? Qual caso Intel? Deixa eu ver aqui. Fórum. Cássio Nunes. Eu vi o negócio da pesquisa, né? Isso aqui aconteceu, a decisão do Cássio. Matéria do Rovai, coloca a eleição em risco. Da Atlas Intel, sim, isso aí eu vi. Isso aí eu tô de olho. Vamos voltar lá pro ICL. Que nós voltamos ao poder. E liguei para alguns deles
Claro que coloca a eleição em risco, minha querida Ivanice, porque é isso, a decisão do Cássio Nunes Marques, ele vai começar a querer mudar a imagem do Flávio. Só que isso pode ter sido um tiro de bazuca no pé também. Tá, a liberdade de informação na eleição, como diz o Rovai na matéria, tá afetada sim, sem dúvida nenhuma. 48, gente, é o que falta, por isso que vocês precisam financiar os canais progressistas. DCM revelando informações sobre o Malafaia, Fórum atrás dessa informação do Cássio Nunes Marques, Intercept indo atrás também da Vaza Flávio. Vamos lá. Passada, na verdade. E aí? E um deles me falou uma coisa extraordinária, Elô. Ele falou o seguinte: eu votei por redução da inflação, por guerras nunca mais e pela punição de todo mundo envolvido com o Epstein. Não entregou nada. Ele falou assim: você imagina como eu estou me sentindo. Eu quase fui lá dar um abraço nele, Elô. Eu quase fui lá e falei, cara, lamento muito. A sua dor. Você foi plenamente enganado, é isso. É isso. Ô, Elô, e isso aí para te passar, Vi, é genial pelo seguinte: vocês entendem por que eu insisto tanto nessa questão de que eles são unidimensionais? Para dizer o seguinte, peraí, até então, você vai assumir a responsabilidade quase que de forma unilateral, por um processo de agressão contra um país que foi iniciado bombardeando uma escola de crianças de 7 a 12 anos. E que, no mais, vem matando civis de forma indiscriminada. E que, no mais, vem promovendo um processo inflacionário dentro dos Estados Unidos que pode te custar o cargo, inclusive. E aí, por uma questão de birra quase, de vaidade, de ego, porque é um narciso de último nível esse sujeito, ele diz, não, sou eu que dou as cartas, sim, ninguém manda. Então tudo isso é responsabilidade sua. Você acabou de assumir de forma inequívoca que o que vem acontecendo desde fevereiro, em termos de agressão, de morte de civis, de crianças, de desrespeito ao direito internacional, de crise econômica dentro dos Estados Unidos, desse tipo de reação do teu próprio eleitor que o Jamil acabou de relatar, é responsabilidade sua, única e exclusivamente? Tudo bem. Se você acha que esse é um movimento político inteligente, boa sorte com isso. Boa sorte tentar convencer o povo estadunidense de que vale a pena entrar em mais uma guerra e passar a pagar 100% a mais no preço da gasolina, da carne, dos alimentos, de... O que disse aqui o Emerson? Às vezes fica parecendo que os indicados do Bolsonaro estão trabalhando contra a família, se é intencional ou não, não sei. Eu acho que o André Mendonça tá tendo uma atuação um pouco mais independente, apesar que ele estava lá na marcha para Jesus, né, com o Flávio. Mas o Cássio Nunes Marques nunca enganou ninguém, né, gente? Nunca enganou ninguém. 43, gente, a gente precisa muito do apoio de vocês, turma. Cadê os membros, gente? Ninguém vira membro nesse canal mais? Virem membros. Se a gente puder ter 3 membrinhos nessa live, eu me dou por agradecido hoje. Vamos lá. Preciso do apoio de vocês, do reforço de vocês, da generosidade de vocês, porque a audiência, estamos já atingindo audiências tinindo nessas manhãs. Tinindo. Tudo, porque, né, existe uma cadeia conectada nesse sentido. Então são muito estúpidos, Vivian. É difícil acreditar que essa gente consiga chegar ao poder e fazer a manutenção do poder. Aliás, não é difícil, é um sintoma claro, digamos assim, do espírito do nosso tempo, que figuras tão patéticas, tão rasas e tão cretinas sejam capazes de chegar à presidência da República e fazer a manutenção na posição. Outro sintoma claro também foi o jogo da NBA, né, gente? Vamos trazer aqui esse vídeo para vocês, também tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? E que jogaço! Não é? Eu não consegui dormir enquanto não acabou o jogo. Pois é, minha gente, foi ontem, né, em Nova York, durante a final da NBA, né, e o Trump foi fortemente vaiado. Aliás, gente, ele foi, na verdade, o primeiro presidente, né, em exercício da história dos Estados Unidos a comparecer em quadra durante uma final da NBA. Isso acabou, claro, obrigando aí toda a equipe de segurança a montar um forte aparato para proteger o homem. Mas aí, apesar disso, gente, a hostilização veio com tudo, tá? Não teve esquema de segurança que o protegesse disso. Durante a execução do hino estadunidense, os torcedores puxaram uma vaia para o presidente e ele apareceu no telão da quadra. Enfim, momento histórico para Donald Trump. Vamos dar uma olhada.
Vaiada, hein, Trump? Ó, Jamil, eu vou passar a bola para você, que teve mais. Ele foi pé frio e dormiu durante o jogo. Não teve isso também? A Elô que assistiu pode contar mais também, mas deixa o Jamil. Você se lembra? Deixa o Jamil falar aqui primeiro que ele pediu, Elô, e já vou jogar a bola para você. Não, de porque basquete. é muito simbólico esse momento. Eu estive no Madison Square Garden num comício do Donald Trump. E, claro, ali era justamente os seus apoiadores. Ele desafiou a cidade de Nova York, fazendo um dos últimos comícios dele, justamente na cidade democrata, liberal, progressista, etc., repleta de imigrantes. Né? Então, foi um statement 43, dele, né? Uma declaração gente, de força membros. naquele momento. Hoje ele volta para lá e ele absolutamente ali não eram seus apoiadores, eram os apoiadores do Knicks. Né? Aí é diferente a história. E aí, obviamente, ele sofre eu diria, esse fato absolutamente histórico. Na verdade, é o esporte mostrando que um estádio como esse, um ginásio como esse, se transformam em caixas de ressonância da sociedade. É isso que nós estamos vendo nos Estados Unidos. O esporte é fascinante, e o futebol também, estamos falando de basquete, mas o futebol e a Copa do Mundo prestes a começar, ela é fascinante porque ela é absolutamente, eu diria, revolucionária, insumissa. Bom dia, Giovanni. Você pode tentar controlar, você pode tentar trazer aquele evento para ser o seu evento, para ser a sua plataforma de divulgação das suas ideias, mas aqueles eventos vão te dar um drible absolutamente fundamental. Isso aconteceu com Hitler, quando o Jesse Owens ganha. Isso aconteceu em vários momentos da história, quando Copas do Mundo ou Olimpíadas são transformadas ou tentam ser transformadas em trampolins para essas pessoas. Nós vimos no Brasil que também isso aconteceu e agora nós estamos vendo nos Estados Unidos. Nós temos relatos absurdos em relação à Copa do Mundo que nenhum momento a FIFA aceitaria em nenhum lugar do mundo. Se você me permite, Vivi, eu vou ler o que diz, basicamente, a regra da FIFA sobre um dos aspectos, que é justamente o aspecto dos ingressos. Vamos fechar, gente. Diz, basicamente, deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, não vou ter fácil, mas só para deixar muito claro, o país sede precisa garantir que todos os jogadores, árbitros, equipes, comissões técnicas e torcedores dos países selecionados possam entrar naquele país. Em vários lugares do mundo, a FIFA exigiu a retirada de vistos, inclusive. Em 2018, na Rússia, não precisava de visto para ir à Copa do Mundo na Rússia. Né? Então, olha... Eu não sabia disso, já estou aprendendo isso agora contigo. É muito sério, porque, na verdade, nós vimos aqui no Brasil, em 2014, a FIFA toma conta do país, a FIFA suspende a Constituição e toma conta daquele país. Nos Estados Unidos, dessa vez, não só está acontecendo ao contrário, como está absolutamente minando toda a credibilidade da FIFA. Então, tivemos a seleção do Irã, que fica do outro lado da fronteira, em Tijuana, no México. Tivemos ontem o principal árbitro da África, um rapaz da Somália, sendo retirado, basicamente, da Copa do Mundo por conta de visto. Isso. Nós tivemos hoje a notícia de que os ingressos que a FIFA dá para as federações nacionais, cada federação nacional ganha mais ou menos 8% do total dos ingressos. Tem uma variação, mas enfim, tem um pacote para cada federação. O pacote de ingressos para os iranianos foi suspenso. E assim por diante. A revista dos jogadores que chegam de países como Senegal e outros, Uzbequistão, é absolutamente humilhante, enquanto os jogadores da Holanda e de outros países, obviamente, são recebidos de uma outra forma. Se nós tivéssemos uma instituição séria, ela teria feito atos absolutamente dramáticos contra os Estados Unidos. Por exemplo, multando, retirando direitos, eventualmente retirando até o local daquele jogo. O que nós temos hoje é uma FIFA submissa, completamente submissa,
a Donald Trump. Mas eu tenho uma enorme esperança, Vivi, Elô e César, de que o futebol vai dar um drible espetacular em Donald Trump nesse próximo mês. Essa é a nossa esperança também. Inclusive, até queria aproveitar para falar que a gente tem a estreia de um quadro hoje, na mesma linha, em que a gente vai trazer exatamente essas notícias e fazer esse cruzamento político com tudo que está acontecendo na Copa do Mundo. Então, hoje ainda no N1, a gente vai falar sobre isso. Inclusive, a gente vai para a porta, né, do estádio que tem, onde vai acontecer a abertura ao vivo, hoje ainda, da Copa do Mundo, com o nosso correspondente para falar sobre isso. Mas voltando aqui para a história da NBA, ainda teve para passar a bola de basquete para a Elô, que acompanhou o jogo, né? Os Knicks ainda tiveram tiveram que receber o presidente lá contra a vontade, vocês viram as vaias, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!